Salve, salve, guys! Hoje eu vim trazer mais um tema, mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E hoje eu vim trazer um guia sobre para se tornar uma pessoa mais constante. E eu vou usar a minha vida como case. Isso é uma coisa também que vocês têm que ficar atentos. Muitas vezes pessoas tendem a falar: "Ah, isso funcionou pra mim, provavelmente vai funcionar pra ti". Não é uma regra. Pode ser que na vida daquela pessoa funcionou, assim como na minha funcionou, isso que eu vou compartilhar com vocês, mas pode ser que na vida de vocês você tenha que fazer de outra forma ou com uma intensidade diferente pra funcionar com vocês. Então, a ideia aqui não é cagar regra, a ideia é trazer, documentar o que funcionou pra mim, pra que talvez possa te ajudar a ter um norte para onde começar ou o que fazer. Todo esse desenvolvimento aqui, ele começou quando eu me vi, logo depois que eu casei, numa situação onde eu estava acima do peso, não uma coisa absurda, mas eu estava acima do peso, não estava feliz comigo mesmo, estava num peso onde não me agradava, estava tendo uma prática de exercícios, uma exposição a exercícios e fazer o meu corpo se movimentar muito baixa e, consequentemente, eu estava tendo hábitos digamos, de alimentação muito longe do saudável. E essas coisas, ao olhar para mim e ver, digamos, a personificação das coisas erradas que eu estava fazendo com o meu corpo e com a minha vida, me despertou uma vontade de querer mudar. E quando eu percebi aquilo ali, eu pensei, cara, eu preciso fazer algo para conseguir mudar essa situação. E aqui eu já vou deixar a primeira dica desse guia, que é sobre tu, depois que tu decidiu mudar, achar o que tu vai fazer. Então, nesse caso, eu, quando vi que eu estava acima do peso, eu decidi ir para academia. Eu não recomendo que tu faça a mesma coisa que eu, mas academia é o primeiro pensamento ou a primeira ação que todo mundo faz. Talvez para ti funcione, mas para outra pessoa e outra pessoa funcione CrossFit ou Taekwondo, Muay Thai, boxe, enfim, não sei. Mas um ponto chave aqui é que quando eu comecei a academia, eu achei muito interessante, que me ajudou bastante. Mas houve algo que eu precisava fazer em mim, que era me expor a uma performance. Isso é um pensamento que eu tinha e era algo que eu queria fazer. E, querendo ou não, dentro da academia ou do esporte, digamos, de bodybuilding, ia demorar muito tempo para eu conseguisse entrar numa fase onde eu pudesse performar. No caso, entrar num campeonato e concorrer com outras pessoas, ou comigo mesmo, sabe? Aquilo ali, aquele esporte. E aí foi então que eu comecei a correr. Corrida é um esporte super democrático, onde todo mundo pode, caso não tenha alguma limitação física, alguma coisa assim, pode fazer. E foi uma coisa que na época eu vi algumas pessoas e também na época eu tinha feito uma corrida com o meu cunhado e eu achei muito massa e eu decidi ir correr, sabe? E aí logo ali, quando eu iniciei, eu decidi me inscrever numa prova, fui lá, escrevi numa prova de 5 km. E aquilo ali me colocou um incentivo de a me aprimorar, sabe? De ir, digamos, cara, eu preciso treinar mais na academia agora eu preciso fazer treinos específicos para o meu corpo estar adaptado para a corrida, para que eu não tenha canelite, para que eu não, sei lá, não sobrecarregue nenhuma articulação e me machuque, sabe? E essas coisas fizeram com que eu olhasse para a corrida e olhasse para o que eu estava fazendo de uma forma mais performática. E isso me ajudou muito a conseguir chegar num nível que eu achava interessante, digamos, de peso e de saúde, sabe? E ali eu comecei a baixar meu peso e tudo foi mudando. E eu achei incrível ter olhado para a corrida dessa forma de, eu preciso buscar uma performance. Eu não tô dizendo que tu precisa fazer a mesma coisa, mas quando eu olhei dessa forma para mim mesmo, para que eu pudesse me performar, eu consegui extrair de mim mesmo resiliência, sabe? De poder ir lá, fazer as coisas e ficar triste mesmo. Tinha vezes que eu não conseguia treinar e não conseguia, digamos, fazer um treino intervalado, por exemplo, da forma que eu queria. Mas aquilo ali me colocou pelo menos num final, assim, tipo, lá no final tu vai ter uma corrida que tu precisa, digamos, terminar num tempo, alguma coisa específica. E isso me ajudou a ter mais foco e conseguir terminar a parada.
E então, essa dica de escolher um esporte é escolha algo que possa te fazer performar, sabe? Sei lá, por exemplo, no jiu-jitsu. Jiu-jitsu eu acho que é um pouco mais difícil, ou artes marciais é um pouco mais difícil, porque tu precisa de, no mínimo, um tempo, sei lá, de um ano pra conseguir performar. Mas entre com esse pensamento de, pá, eu preciso performar, porque assim tu vai ter um gatilho a mais pra poder correr atrás e se tornar mais resiliente, e quem sabe não desistir na primeira semana, no primeiro mês, sabe? O segundo ponto é escolher um método que possa te tirar do ponto que tu está hoje e te levar para um outro ponto, digamos, intelectual, sabe? Muitas pessoas, assim, eu acredito que eu acabei indo pelos métodos tradicionais e funcionou para mim, talvez funcione para ti ou não, mas quando eu escolhi essa parte de me levar para um ponto mais alto intelectual, eu decidi adquirir na minha vida o hábito de ler. E quando eu comecei a ler, comecei a me interessar por assuntos mais específicos, eu vi que isso foi se tornando algo que me fez pensar mais. Algo que me fez me colocar numa situação onde eu consegui olhar para trás e ver, cara, eu não estou mais naquele nível que eu estava. Agora eu consigo ter mais foco, agora eu consigo ter mais, sei lá, consigo olhar a vida um pouco mais devagar, não com aquela ansiedade que eu via antes, sabe? Não de uma forma exponencial, mas isso startou e deu um gatilho em mim para que eu pudesse olhar para as coisas um pouco mais, tipo, slow, sabe? E então isso me ajudou muito. E, cara, eu acho que quando tu for escolher algo que possa te evoluir, não precisa ser necessariamente um livro, pode ser, sei lá, aprender fazer artesanato, sei lá, cerâmica, aprender a jogar xadrez é uma coisa que eu quero muito aprender também. Ah, eu acho que o ponto aqui é tu escolher algo que possa te evoluir intelectualmente, sabe? Que possa te colocar num nível de desconforto tal, mas que possa te retribuir algo que tu possa conversar com as pessoas e dizer, bah, eu passei por isso e foi muito massa, sabe? Tipo, coisas desse tipo. Então, o livro me ajudou bastante. Eu gosto muito de ler coisas da Segunda Guerra, por exemplo. E também tenho me interessado bastante por neurociência, então tenho lido, estou terminando, na verdade, um livro do David Eagleman, que é muito massa, que é o Cérebro, o nome. É um livro que dá uma introdução sobre neurociência e ele traz casos, assim, da vida e de estudos que isso faz com que tu queira ler muito mais o livro e acabe ele muito mais rápido, sabe? Então, eu tô gostando bastante dele. E então, a segunda coisa é tu escolher algo pra te elevar intelectualmente. Eu acho que esse é o resumo de todas as coisas. O terceiro ponto é o celular. Acredito que seja um tema um pouco delicado para muitas pessoas, porque o celular ele já faz parte da vida de todo mundo. E eu, vindo de uma realidade onde eu tive, com boa parte da minha vida, contato analógico, sem celular e sem internet, fica muito fácil de dizer para pessoas que nasceram com a internet já, ou com o celular na mão. Mas diminuir a intensidade ou a quantidade de vezes que tu mexe no celular vai ser incrível. E o que me ajudou a fazer isso foi baixar um aplicativo onde ele bloqueia por algum período de tempo ah, os aplicativos que eu achava interessante bloquear. Então, tipo, bloqueava o Instagram, bloqueava, sei lá, o TikTok, o YouTube. E automaticamente, por um período de tempo, eu ficava sem mexer. E no começo foi horrível, porque eu chegava pra pegar o celular assim e tava bloqueado, sabe? Mas isso tirou aquela vontade de sempre estar olhando pro celular e querendo estar atualizado e ver o que que tá acontecendo, sabe? Estar por dentro de todas as notícias ou todas as trends e tal. Isso me ajudou bastante. E então eu vejo que, cara, se tu conseguir diminuir pelo menos uma hora do dia, sei lá. Antes eu mexia 6, 7 horas por dia no celular. Eu consegui reduzir para 3 horas, 2 horas e meia. Ainda não é o excelente, mas eu vejo que isso já tem me ajudado a dedicar mais tempo em outras coisas. Então, faça isso também. Dedique esse tempo para não ficar tão focado no celular, sabe? E a última coisa que eu tenho para dizer também é cara, coloque a meta de beber no mínimo 3 litros de água por dia. Eu não sei qual é a tua realidade, talvez tu tenha que beber menos água, ou talvez tenha que beber mais, não sei. Isso varia com o peso que tu tens. E então,
não se baseie em, eu tenho que beber 3 litros, mas coloca essa meta de beber uma quantidade X de água que vá fazer teu corpo ficar ok, sabe? Isso muitas vezes entra linkado junto com a primeira dica que eu dei, que é sobre fazer academia ou fazer algum exercício. Automaticamente, quando tu vai fazer exercício, tu vai precisar de mais água, teu corpo vai precisar. Ainda mais quando tu eras, digamos, uma pessoa que não praticava exercício e começa a fazer. Então, tu precisa adaptar teu corpo para isso também. A água é muito importante nesse momento. Então, se dedique a fazer isso também. Coloque ali essa meta. E principalmente para aqueles dias que possivelmente, sei lá, deu tudo errado no teu dia, tu não conseguiu concluir, sei lá, coisas do trabalho, não conseguiu ir treinar, mas pelo menos a meta d'água tu conseguiu bater, sabe? E pode ser uma coisa muito pequena, mas durante o dia, esse to-do, marcar lá que tu conseguiu fazer, a bater tua meta diária de água, isso vai fazer tantas coisas muito além do teu corpo estar, digamos, no nível natural ou saudável de água, sabe? Eu não deveria estar falando isso, isso deveria ser uma coisa instintiva de todo mundo, mas eu vejo que isso não é uma coisa normal e para as pessoas, sabe? Beber água não é mais uma coisa, digamos, comum ou necessária para algumas pessoas. E beber água de verdade, não é suco nem refrigerante, é água de verdade, sabe? Mas eu tinha mais pontos para trazer, mas eu quis trazer esses 4 para que não ficasse um vídeo com um monte de coisas aqui para falar, ou dicas, e tu não conseguir colocar todas as dicas em ação, sabe? Eu não tô dizendo que tu precisa fazer essas 4, tu pode fazer outras, ou uma, sei lá, que seja. Mas eu acho que o ponto central é querer se expor a isso, sabe? Porque essas 4 dicas, elas vão te colocar numa situação, caso tu não faça elas, numa situação desconfortável, onde tu vai ter que, digamos, se acostumar com aquilo ali ou querer fazer. E esse é o ponto, porque a partir do momento que tu começar a gostar disso, começar, digamos, a encontrar uma um sentimento bom no desconforto, não do jeito masoquista de pensar, mas no jeito de achar prazer nisso, sabe? Em ver que isso faz parte da vida, isso te colocará no teu, mais vontade em ti de querer se expor, sabe? Então, acho que isso é o que importa e eu quis trazer esse vídeo aqui, talvez tenha ficado um pouco longo, mas use ele, sei lá, ouça ele aí enquanto tu tá estudando, enfim. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. E deixa nos comentários caso tu esteja fazendo ou vá iniciar alguma dessas dicas. E muito obrigado por ter assistido. E é nóis. Falou.